Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 1 Reis, capítulo 17. E eu quero desafiar vocês a pensar sobre o seguinte tema: Deus provedor. A palavra provedor significa aquele que é responsável por abastecer com o necessário. É interessante que a gente precisa saber o que é necessário. Então, necessário significa algo indispensável, algo essencial, porque muitas vezes nós queremos muito algo que é fruto de nosso desejo, mas isso não é indispensável. Então, o provedor vai fornecer o indispensável. Mas antes da gente continuar aqui com essa nossa reflexão, eu quero te pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho. Assim você vai ser abençoado, porque vai receber as notificações e pode ajudar então a expandir a palavra de Deus. Deixa seu like, comenta, compartilha, isso é muito importante para nós e você pode fazer isso de forma bem rapidinho, assim colaborando para expandir cada vez mais esse conhecimento a outras vidas. Então, faça você parte disso. Voltando aqui ao nosso tema, Deus provedor. O capítulo 17 vai mostrar justamente sobre um Deus que provê o necessário, o essencial para aqueles que escolhem obedecer. Então, eu quero que vocês leiam aí todo o capítulo para a gente poder discutir aí ponto a ponto. Eu vou ler só a parte inicial para a gente dar início aí, então, à nossa reflexão sobre o texto. No versículo 1 diz assim: Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Queride, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Queride, a leste do Jordão, e ficou por lá. E os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Bom, então nós vemos aí o que? O Senhor dando uma orientação, né? Elias então obedecendo e o Senhor sendo para ele o que? Um provedor, fornecendo a ele aquilo que era necessário para que ele vivesse. Né? Então, vamos voltar aqui bem no início do texto, né? Então, o capítulo 17 aí de 1 Reis vai marcar aí uma narrativa muito importante, porque vai centrar aqui na vida e no ministério do profeta Elias. Então, esse capítulo aqui ele é bem significativo, porque ele vai estabelecer, então, o cenário para as coisas que vão acontecer, né, posteriormente. Então, logo de cara ali, versículo 1, nós temos Elias, né, um profeta poderoso, que se apresenta diante, então, do rei Acabe, né, que era o governante de Israel. Então, ele com ousadia proclama, né, a profecia que tem profundas consequências. Né? Então, ele fala: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, nos próximos anos não cairá uma única gota de chuva, nem mesmo orvalho. Então, essa declaração está anunciando uma seca que vai, assim, assolar a terra de Israel, né? Que é também uma punição pela idolatria, né, e pecados, né, que o povo estava cometendo. Então, Elias, ali, inspirado por Deus, não apenas profetiza a seca, mas também recebe por parte do Senhor as instruções específicas como ele sobreviveria, né, durante esse período aí de escassez. Então, Deus orienta Elias, fala assim: olha, agora sai daqui e vai se esconder junto ao riacho de Queride, né? Então, é o começo aí da jornada de obediência e confiança de Elias, né, no Senhor. E aí vai descrevendo, então, a provisão aí, né, miraculosa mesmo de Deus para Elias, né, enquanto ele permanece escondido. Então, os corvos que iam lá traziam comida, né, e pão pela manhã e carne à noite, garantindo, então, que o profeta, né, tivesse aí o suficiente para sobreviver.
Essa provisão divina é o testemunho assim, da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, né? E sustentar aqueles que o servem, né? Aqueles que o obedecem. Então, o Senhor, ele sim provê a todos aqueles que são obedientes, né? E aí, logo em seguida, vem a história da viúva de Sarepta, né? Então, vem um relato ali interessante, né? Entre o profeta e a viúva. Que também é uma história que vai ser marcada aí, então, por fé, pela provisão do Senhor e pela compaixão, né? Então, Elias, seguindo as instruções de Deus, vai agora para Sarepta, né? Então, uma cidade que sofre também da mesma seca, né, que ele tinha profetizado. E lá ele encontra uma viúva que está à beira, assim, da desesperança. Por quê? Porque ela estava reunindo, né, lenha ali para fazer a última refeição para ela e para o seu filho. Né? Por quê? Porque ela já não tinha mais nenhum alimento. Né? Então ela já sabia que eles iam morrer, não tinha mais nada. Então ela estava para preparar a última refeição da vida dela. Né? Então quando Elias a aborda e pede água e um pedaço de pão, a viúva vai expressa sua situação desesperada, explicando que ela só tem um punhado de farinha e um pouco de azeite, né? E aquilo ali ela está preparando para ser a última refeição dela antes de morrer. Então a situação é muito crítica, mas Elias pede, né, que ela vai servir primeiro e promete que se ela o fizer, né, se obedecer, a farinha e o azeite não acabarão até que a chuva volte a cair na terra, né? Então a viúva tem fé e obediência, né? E ela decide seguir aí as palavras de Elias. Então ela vai, serve primeiro ele, né? E de forma milagrosa a farinha e o azeite não se esgota, né? Cumprindo aí então a promessa, né, do Senhor. Né? Esse milagre aí não é apenas um sustento a Elias, mas também salva a viúva e seu filho, né? Que agora vão ter também alimento suficiente aí para enfrentar a seca prolongada. Né? Então mostra aí um Deus provedor, né? E a importância da obediência à sua vontade, né? Porque mesmo em tempos de extrema necessidade, devemos obedecer e confiar no Senhor. A viúva, né, de Sarepta, ela demonstra uma fé assim, notável, porque ela confia nas palavras do profeta e por meio disso nós testemunhamos como Deus atua por meio de circunstâncias que são aparentemente impossíveis, né? Justamente para prover aqueles que estão buscando, né? Então, também destaca aqui o caráter compassivo de Elias, né? Que não apenas busca sua própria sobrevivência, mas também é usado por Deus para trazer bênçãos ali à vida de outras pessoas, né? Então, é uma situação desafiadora, né? Mas nos desafia a em todo o tempo confiar em Deus e seguir sua orientação, independente da dificuldade que estamos enfrentando, da nossa situação atual. Precisamos confiar e Ele vai prover. Então, a partir dos versículos 17 até os 24 ali, vai mostrar aí outra questão. O filho da viúva, né? Então, o filho da viúva que havia sido acolhido por Elias, né? E sua mãe durante a seca, adoece, né? Gravemente e morre, né? Então, a viúva agora tá, né, extremamente triste e expressa essa angústia para Elias, né? Acreditando que foi a presença dele que trouxe, né, a lembrança dos pecados, né, à mente de Deus, que acabou então punindo aí com a morte do seu filho. Elias, no entanto, faz o quê? Vai tomar uma atitude ali que é extremamente, assim, diferente, né? Ele pega o filho da viúva, leva lá para o quarto, coloca na cama e começa a clamar a Deus, pedindo que a alma da criança retorne, né? Então, o profeta vai ali e ora com fé, demonstrando que confia, né, na vontade de Deus e sabe, né, que tem um Deus Todo-Poderoso. E Deus ouve a oração de Elias e responde ali com esse milagre. Então, o filho da viúva é restaurado, né, à vida e é entregue de volta aí à sua mãe, vivo e agora saudável. Né? O que faz o quê? A viúva, então, declarar que, o reconhecimento, né, que o profeta realmente estava vindo da parte de Deus, né, que tudo que saía da boca dele é verdade,
né? Então, isso teve um impacto profundo sobre a vida da viúva, né? Fortalecendo a fé dela e a crença, né, no Deus de Israel, né? Então, é um testemunho impressionante aí do poder do Senhor, da compaixão, né, do Senhor e da fé de Elias, né, que creu que o Senhor faria, né? Então, ilustra bem assim como Deus está disposto a intervir, né, na vida das pessoas em momentos, né, de extrema necessidade e como a fé e a obediência são recompensadas por milagres, né? Então, nós observamos aí essa relação, né, de obediência, fé e milagres. Então, se a gente for pegar aí 1 Reis 17 e trazer para a nossa vida, a gente tem aí a narrativa de Elias, né, durante a seca e a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, né, que vão oferecer aí lições que vão revelar a figura central da nossa fé, que é Jesus Cristo. Primeiramente, Elias, como um profeta de Deus, serviu ali como um tipo de Cristo, né? Assim como Elias foi enviado por Deus, né, para proclamar a palavra divina e operar milagres, né, para demonstrar o poder de Deus, Jesus também foi enviado pelo Pai como o Emanuel, o Deus conosco, né? Então ele trouxe a palavra viva e operou milagres, né, que atestaram a sua divindade e seu amor redentor. A seca, que atingiu ali a terra de Israel, também serve como um símbolo da escuridão espiritual e da seca de almas que experimentamos, né, nos nossos dias. Então, assim como Israel precisava assim, desesperadamente de uma intervenção divina para superar aquela seca física, a humanidade hoje precisa do Senhor Jesus para saciar essa sede espiritual e trazer uma restauração à alma, né? Então, a história da ressurreição do filho da viúva mostra ali a gloriosa verdade da ressurreição de Cristo. O filho da viúva, morto e trazido de volta à vida pela oração fervorosa de Elias, vai então prenunciar a vitória de Cristo sobre a morte e sua capacidade de trazer vida eterna àqueles que creem nele. Então, a ressurreição do Filho é um precursor da ressurreição final que todos os crentes em Cristo experimentarão no último dia. Além disso, a fé da viúva de Sarepta, que confiou ali nas palavras de Elias e obedeceu, é um exemplo, de inspiração para nós. Da mesma forma, nós somos chamados a confiar em Cristo, a obedecer a sua palavra e a encontrar a provisão e a vida eterna somente nele. É necessário confiar, independente da situação. Então, 1 Reis 17 nos mostra que a história de Elias aponta para a maior história de redenção, que é a de Jesus Cristo. Ele é o profeta maior, o doador da vida e a resposta para a nossa sede espiritual. Que possamos, como ali a viúva de Sarepta, depositar nossa fé nele, obedecer a sua palavra e encontrar a plenitude da vida eterna na sua obra salvífica. Que você seja abençoado com esse texto e que você possa tirar alguns pontos para orar, para que isso se aplique, em sua vida. O primeiro motivo aqui que eu ressalto para que possamos orar é sobre a provisão divina em tempos de escassez. Então, nós podemos orar a Deus pedindo sua provisão em momentos de carência. Não apenas carência de alimento físico, mas também de recursos, de conforto, de um sustento espiritual, Tudo aquilo que nós estamos passando por momento de escassez, nós podemos levar então a Deus e pedir que Ele nos ajude a confiar, porque Ele é fiel. Assim como a viúva de Sarepta confiou, que Ele nos ajude, nos capacite a compartilhar com aqueles que estão necessitados. Então, se nós temos, é hora de compartilhar. Se não temos, é hora de confiar e obedecer, porque o Senhor enviará a provisão. Outro ponto é a obediência à vontade de Deus. Sabe, é fácil obedecer a Deus quando a gente está vendo uma situação e o retorno. Outra coisa é quando você
vai obedecer a Deus sem nenhuma perspectiva do que vai acontecer. E é essa obediência que o Senhor nos pede, porque Ele não nos avisa como será, Ele apenas pede para fazer. Então, podemos orar para que a gente tenha essa disposição semelhante em nossas vidas. Peça ao Senhor que te ajude a discernir a sua vontade sobre a sua vida, para que você possa ser obediente a ela, independente de circunstância, independente de obstáculo, que possamos aí surgir como aqueles que confiam. Então, oremos para que Deus fortaleça a nossa fé e a nossa determinação em seguir o caminho. Ore também por milagres e por restauração. Então, nós podemos orar pedindo aí que Deus venha intervir de forma milagrosa nas nossas vidas, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Seja em situação de doença, de perda, desespero, dificuldade financeira, qualquer situação. Podemos buscar a Deus em oração, porque Ele tem poder para curar, para restaurar, para renovar, para abrir uma porta. Então, que possamos orar com fé, assim como Elias, acreditando que Deus é capaz, sim, de realizar milagres, de acordo com a sua vontade, que é soberana. Que o Senhor te abençoe.